E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, saúde ocupacional, né? Muito mais do que uma obrigação legal, é uma responsabilidade com a vida, né? Sejam bem-vindos, pessoal. Tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Mais uma vez estar aqui no Doutor Me Consulta. E é um prazer estar aqui. Explica pra gente um pouco como é que significa, o que significa de fato a saúde ocupacional e qual é a importância dela dentro das empresas. Bom, a saúde ocupacional é um exame que todo colaborador, né, o trabalhador, ele tem que realizar no momento da admissão. Então, as empresas são obrigadas a fazer com que todos os colaboradores, né, passem por esse atestado de saúde ocupacional, que é o ASO. As empresas têm a obrigação, pelo Ministério do Trabalho, dentro da NR7, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, de realizar esses exames. Você começa com o exame admissional, aí você tem que, a cada ano, ou dependendo de alguns riscos ao qual o colaborador estiver exposto, pode ser com a periodicidade menor. Aí ele tem também um exame que é mudança de risco, que toda vez que ele mudar uma função que tem um risco diferente, ele precisa fazer esse exame novamente. E o demissional, que até 10 dias após a demissão do funcionário, ele é obrigado a realizar esse exame, né, e enviar essa informação para o social. Na verdade, todas as informações de exames de saúde é um evento de social que a segurança do trabalho trata. E, Rander, muitas vezes os empresários, eles enxergam a saúde ocupacional apenas como uma exigência legal, né? Eu quero que você explique para a gente por que ela deve ser enxergada como uma responsabilidade com a vida. Boa tarde a todos. Ela é mais do que isso, né? É um normativo, né? Segue-se a NR7, que vai falar sobre o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, né? E por função básica, ela tem a promoção da saúde do trabalhador no ambiente de trabalho, tá? Então, mais do que um normativo, cuidar da saúde desse trabalhador dentro do ambiente de trabalho, né? Que nós chamamos de ambiente laboral, né? Então, isso muitas vezes ocorre devido à falta do conhecimento, à falta da aplicação dessa atividade de segurança e saúde do trabalho dentro das empresas. A gente sabe que a gente sempre está do lado dos trabalhadores, né? A Proseg, ela tem essa marca mesmo, ela se preocupa com os trabalhadores do estado de Roraima. Vamos colocar um pouco na prática como é que funciona isso, Eucimei, um pouco. Digamos que eu sou contratado por uma empresa para carregar peso, digamos, né? E aí, quando essa empresa me contrata, eu vou fazer o exame. O exame admissional, né? Todo colaborador que vai exercer uma atividade que tenha carregamento de peso, além do exame clínico que ele vai fazer com o médico, que é uma entrevista, né, que o médico vai fazer algumas perguntas para ele, ele também ele passa por uma triagem onde é medido a força dele para determinar se ele tem alguma dificuldade ou se ele já tem uma doença pré-existente, por exemplo, uma lombalgia, né, que possa impedir ele de fazer esse levantamento de carga, né, qualquer tipo de peso. E aí, nessa triagem, é identificado, né, com o colaborador, ele tem capacidade de exercer aquela atividade que pode ou não carregar peso, né, um peso, né, independentemente da carga, e se ele for reprovado, um médico, na avaliação dele, ele vai dar o inapto para o colaborador. E aí a empresa sabe que aquele colaborador ele não passou no exame, então ele não pode exercer aquela atividade. Certo, e aí esse trabalhador, ele pode ou não ser realocado em outra atividade? Se ele for contratado com uma atividade que vai exercer, né, levantamento de carga de peso, ele já não é apto para aquela atividade. As atividades administrativas, não, isso é uma coisa totalmente diferente. Então, geralmente ele é realocado para uma outra atividade quando ele já exerce uma atividade, ele sofre um adoecimento e o médico do trabalho, que é o responsável por fazer os afastamentos do trabalho, doenças do trabalho, vai fazer uma readaptação com o colaborador. Ele vai ser readaptado para uma outra função até que ele melhore daquela doença, lesão que ele tenha, para ele poder retornar à função dele ou permanecer na outra função readaptada. Aí, no caso, digamos que esse trabalhador, ele foi dispensado do trabalho. E aí ele tem que fazer o exame demissional. No demissional, ele chegou lá e ele falou que ele adquiriu uma doença crônica, digamos que ele adquiriu uma lombalgia por carregar bastante peso. Como é feito, como é esse amparato para esse trabalhador? E para a empresa, no caso? Qual é o papel de um e qual é o papel de outro?
Tá. A empresa ela tem por obrigação, né, fazer no exame demissional os exames necessários para que a empresa ela tenha todo o respaldo de que o colaborador saiu apto, né, daquela atividade da qual ele exercia. Se ele se refere a alguma lesão, alguma dor, né, ele é encaminhado para um especialista. E com o parecer desse especialista, ele retorna para o médico do trabalho, que esse médico do trabalho vai pegar todas essas informações do especialista e verificar se existe nexo, que a gente chama de nexo causal, né, uma relação entre o trabalho e o adoecimento. Ele pode muito bem ter uma atividade externa que possa ter gerado essa lesão, que não tem nada a ver com o trabalho. A gente encontra muitos casos de pessoas, né, por exemplo, pessoas que trabalham com as mãos e depois adquirem, a gente chama de LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo. Tendinite Isso, também, né? isso. Aí acontece que ela vai alegar que por conta do trabalho dela de manual, né, ela adquiriu essa doença. Aí quando você vê o histórico dela, às vezes uma pessoa que é um gamer, que trabalha muito ali fazendo, né, live, trabalhando ali com os dedos, então não tem nada a ver com a vida laboral dela, tem a ver com a vida, né, atividade que ela faz fora do trabalho. Entendo. E Rander, no caso, como é que a saúde ocupacional ela pode prevenir esses acidentes de trabalho e melhorar a qualidade de vida dos colaboradores? De que forma a Proseg entra aí para auxiliar, para ajudar tanto a empresa quanto o trabalhador? Bom, um dos parâmetros que nós temos administrativos, né? Além, claro, dos ASOS, né? O monitoramento da saúde desse trabalhador por forma periódica, né? São os treinamentos, né? São os treinamentos, são agora as ginásticas laborais, né? Que a gente atua nesse segmento, tá ajudando a promover a saúde, tá? E evitando também lesões, né? E fora isso, né? Outras questões administrativas, né? Até também o acompanhamento e a fiscalização do famoso e o uso do EPI. Tá? Quais são os benefícios para as empresas que investem de forma correta em saúde ocupacional? Previne lesões e adoecimentos. A partir do momento que você monitora a saúde do trabalhador, você impede de que ele tenha uma doença ou que ele adquire uma lesão durante o trabalho dele. Então, existem muitas atividades que, por falta de treinamento, porque você não conhece a atividade que você está exercendo, por falta de monitoramento, porque algumas atividades você tem que monitorar. Por exemplo, o frentista. O frentista ele tem exposição à gasolina, e a gasolina ela tem um produto cancerígeno que é o benzeno. E essa exposição tem que ser controlada. Então, ele tem um ambiente ao qual ele está exposto a um produto que pode causar o câncer. E como é que eu controlo isso? Através do exame periódico. E o exame periódico é um exame de sangue, que a gente faz o exame de reticulócitos, né? E o outro é o reticulócitos e... Falhou a memória. Tá, o reticulócitos, né? Que é um exame de sangue, Certo. onde você faz a comprovação de que se ele está tendo alteração ou não. Quando ocorre a alteração, você exige um outro exame de contraprova. E quando ocorre a alteração, aí sim, a readaptação do funcionário, ele tem que ser afastado daquela atividade da qual possa causar o adoecimento dele, e aí você fazer o controle. A gente sabe que a Proseg Roraima, ela trabalha com empresas de diversos nichos no estado inteiro. Qual é o programa que vocês oferecem de suporte de saúde ocupacional para empresas? Vocês fazem um trabalho personalizado? Cada empresa é uma empresa, a gente sabe disso, né? De que forma acontece isso? O trabalho que a gente leva para as empresas são as palestras educativas, né, que a gente leva para as empresas, a gente chama palestras empresariais. A gente entra na empresa e faz essas palestras educativas. Então, inclusive, esse mês agora do Agosto Lilás, a gente está produzindo palestras educativas também. E outras palestras que as empresas, às vezes, elas pedem para a gente realizar dentro das empresas. A gente executa a ginástica laboral. Um adendo com relação à ginástica laboral é que ela tem que ser realizada por um profissional habilitado. Não é o profissional que entende de um alongamento, né, que vai fazer isso lá dentro da empresa. A ginástica laboral não é alongamento. A ginástica laboral ela tem um objetivo. Ela pode ser feita antes da iniciar a atividade, ela pode ser feita durante a atividade e ela pode ser feita no final da atividade. Quem vai determinar qual é o tipo de exercício que vai ser realizado é o profissional da saúde que exerce essa atividade aí. Olha, para a gente finalizar, que mensagem vocês deixam para os empregadores e para os trabalhadores também sobre essa importância de cuidar da saúde e da segurança no ambiente de trabalho?
cuide da saúde do trabalhador. Além de ser uma exigência legal, né, é uma exigência social. Né? Quando você cuida da saúde do trabalhador, a sua empresa trabalha melhor, você desenvolve melhor o seu trabalho, você evita lesões e adoecimentos. E, consequentemente, né, você promove a qualidade de vida, né, dentro da sua empresa. Olha, nós conversamos hoje com a equipe da Proseg Roraima. Eucimei, obrigado, Randa, estiveram aqui É um com a prazer. gente. Falamos sobre saúde ocupacional nas empresas. Ficou claro que não se trata apenas de cumprir a lei, né? Isso a gente sabe, é mais do que isso, é proteger vidas, é valorizar o trabalho, o trabalhador e também construir ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis, né? Muito obrigado pela participação. Espero vocês então semana que vem aqui. Fechou? Agradecemos, não prossegue, tá? Agradecemos a oportunidade. Pronto. Semana que vem eu não vou estar aqui. Eu vou estar em São Paulo, na Expo Proteção, a maior feira de segurança e saúde do trabalho. Aí, é isso aí, trazendo sempre novidade pra gente, né? Teremos novidades. Eucimei? Combinado. Então, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí.